No final do século XIX, uma fotografia imortalizou os maiores gênios da ciência: Einstein, Planck, Bohr, e entre eles, uma única mulher. Seu olhar sereno escondia a força de quem desafiou o mundo inteiro para estar ali. Seu nome era Marie Curie, e sua história é uma das mais extraordinárias já contadas. Tudo começou em 1867, na fria cidade de Varsóvia, quando a Polônia ainda era controlada pelo Império Russo. O país vivia sob censura e vigilância, mas dentro da casa dos Vasdowskis havia algo que nenhum governo podia calar: o amor pelo conhecimento. Os pais de Marie, Vladislav e Bronislava Sklodowska, eram professores. Ensinavam física, matemática e literatura, mesmo sabendo que podiam ser punidos por manter viva a cultura polonesa. Desde cedo, a pequena Marie aprendeu a estudar entre um ato de resistência. Mas a vida não poupou essa menina de provações. Sua irmã mais velha morreu vítima do tifo, e pouco depois sua mãe faleceu de tuberculose. Essas perdas marcaram profundamente, mas também lhe ensinavam o valor da persistência. Com uma inteligência incomum e uma memória quase fotográfica, Marie se destacou na escola e, aos 15 anos, terminou o curso com a melhor aluna da turma. Mesmo assim, o futuro lhe parecia lhe negar espaço. Mulheres não podiam ingressar na universidade, mas ela não desistiu. Em meio à opressão russa, jovens polonesas criaram um projeto clandestino: a Universidade Voadora, um conjunto de aulas secretas ministradas em diferentes locais, para que as mulheres pudessem estudar sem serem presas. Foi ali que Marie se apaixonou de vez pela ciência. Enquanto sonhava em seguir carreira acadêmica, ela trabalhava como governanta para ajudar nas finanças da família. Suas noites eram dedicadas aos livros. Sozinho estudava física e matemática, traduzindo textos franceses e sonhando com Paris, a cidade onde a ciência florescia. Sua irmã Brônia, que já vivia na França, prometeu ajudá-la a ir estudar lá assim que pudesse. Depois de anos de trabalho e economia, Marie embarcou em um trem rumo a Paris. Em 1891, tinha 23 anos, uma mala com poucos pertences e determinação, que atravessava fronteiras. A chegada à França não foi fácil. Marie enfrentava o frio, a fome e as dificuldades do idioma, mas nada a impediria de seguir em frente. Matriculou-se na Sorbonne, uma das universidades mais prestigiadas do mundo, e mergulhou de corpo e alma nos estudos. Seu talento logo se destacou. Em poucos anos, obteve o diploma de física, ficando em primeiro lugar. Logo depois concluiu matemática. Enquanto isso, passava os dias em laboratórios apertados e mal equipados, fazendo medições e experimentos com a precisão de um relógio. Foi nesse ambiente que conheceu um homem que mudaria sua vida, não apenas no amor, mas também na ciência: Pierre Curie. Ele era um pesquisador, calado, dedicado e igualmente apaixonado pelo desconhecido.
O respeito mútuo logo se transformou em parceria, e a parceria em amor. Em 1895, eles se casaram em uma cerimônia simples, selando a união de duas mentes brilhantes. Casados e vivendo modestamente, Marie e Pierre passaram a trabalhar lado a lado em um pequeno laboratório. Ela buscava um tema para sua tese de doutorado e se interessou por um fenômeno recém-descoberto: a misteriosa energia emitida por certos minerais. Observada por Henri, Marie percebeu que essa energia, que mesmo batizaria a de radioatividade, não dependia de luz, calor ou reações químicas. Ela vinha de dentro do próprio átomo. Durante anos, o casal manipulou toneladas de minério chamado pechblenda, separando substâncias grãos a grão, até descobrir dois novos elementos: o polônio, em homenagem à Polônia, e o rádio, cuja energia era centenas de vezes mais intensa que a do urânio. Trabalhando em condições quase impossíveis, um galpão frio e úmido, Marie isolou pequenas amostras de substância que brilhava no escuro. Sem perceber, ela e Pierre estavam mergulhando em uma das maiores revoluções da história da ciência, e também em um risco invisível que mudaria suas vidas para sempre. A descoberta do rádio e do polônio transformou Marie e Pierre Curie em nomes centrais da ciência moderna. A radiação que brilhava no escuro fascinava o público e intrigava os cientistas. Pela primeira vez, a humanidade percebia que o átomo, até então considerado indivisível, escondia uma força colossal. Em 1903, o Comitê Nobel da Suécia decidiu homenagear o feito. Inicialmente, o prêmio seria concedido apenas a Pierre Curie e a Henri, mas Pierre recusou a ideia de acertar o reconhecimento sem a mulher que havia conduzido todo o trabalho experimental. Assim, Marie Curie se tornou a primeira mulher da história a receber o Prêmio Nobel de Física. A notícia correu o mundo. A imprensa se encantou com a cientista discreta, que preferia o laboratório à fama. Mas por trás das manchetes, a realidade era dura. O casal vivia modestamente e continuava a trabalhar em condições precárias, manipulando substâncias radioativas sem proteção. Sem imaginar o perigo que corria, enquanto a fama crescia, a saúde de ambos se deteriorava. Pierre sofria com dores e fadiga constante. Marie com queimaduras nas mãos e perda de peso. Mesmo assim, não pararam. A cada descoberta, surgiam novas aplicações para a radioatividade, principalmente na medicina, onde os médicos começavam a usar o rádio como para destruir tumores. Então, em 1904, nasceu a segunda filha do casal, Eve Curie, e a família parecia encontrar um raro equilíbrio entre a ciência e o lar. Mas a felicidade durou pouco. No dia 19 de abril de 1906, em uma tarde chuvosa, Pierre atravessava uma rua movimentada de Paris quando escorregou e foi logo atropelado por uma carroça de cavalos. Morreu na hora. A notícia
devastou Marie. De repente, o silêncio do laboratório tornou-se insuportável. Mas em meio à dor, ela tomou uma decisão que mudaria não só a própria vida, mas também a história das mulheres na ciência. Continuar o trabalho de Pierre sozinha. Meses após a tragédia, Marie recusou pensões do governo e assumiu o posto que antes era do marido. Tornou-se a primeira mulher professora da Sorbonne, a universidade mais prestigiosa da França. Sua aula inaugural foi em março. Pela primeira vez, uma voz feminina ecoava naquele auditório, ensinando física para uma plateia atônita. Determinação era o que não lhe faltava. Com o apoio de cientistas e políticos, fundou o Instituto do Rádio, um dos centros mais modernos da Europa, destinado à pesquisa sobre a radioatividade. Ali, dedicou-se a isolar rádio puro, um processo extremamente difícil, que levou anos. Em 1910, finalmente conseguiu. E a ciência jamais seria a mesma. Mas quanto maior o reconhecimento, maior também seria o preconceito. Em 1910, Marie decidiu concorrer uma vaga na Academia Francesa de Ciências. Parecia natural. Ela era uma das maiores cientistas do seu tempo. Mas a votação revelou algo mais forte que qualquer argumento científico: o machismo e o nacionalismo, pois apenas 2 votos, Marie foi rejeitada. A imprensa conservadora a retratou como estrangeira, fria e inadequada para representar a França. Pouco tempo depois, os jornais voltavam seus olhos a ela novamente. Desta vez, com uma fúria ainda maior. Marie havia se envolvido com o físico Paul, ex-aluno e colaborador de Pierre, que vivia separado da esposa. O caso se tornou público e a sociedade francesa explodiu em escândalo. Jornais sensacionalistas a chamavam de invasora imoral, a mulher que destruiu um lar francês. Marie foi insultada nas ruas e teve sua casa cercada por dezenas de manifestantes. Ela e as filhas precisavam se esconder. Enquanto isso, o Comitê Nobel anunciava algo inédito. Marie Curie havia conquistado o 2º prêmio Nobel, agora em Química, pela descoberta do rádio e do polônio. Era a primeira vez na história a receber 2 prêmios Nobel em áreas diferentes. Mas, naquele momento, o que deveria ser um triunfo se transformou em uma batalha pela sobrevivência. Quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu, em 1914, Marie decidiu colocar sua ciência a serviço da vida. Sabia que os raios-x poderiam salvar milhares de soldados. Foi então que teve uma ideia ousada: equipar automóveis com máquinas de radiografia e levá-las até o campo de batalha. Nasciam os pequenos Curies. Laboratórios móveis percorriam o fronte, ajudando médicos a localizar balas e fraturas em plena guerra. Marie não ficou em Paris, coordenando o projeto. Ela mesma foi ao fronte. Aprendeu a dirigir, consertar motores e operar os aparelhos. Sua filha Irene, então com 17 anos, também se juntou à missão. Ao final do conflito, milhares de vidas haviam sido salvas, graças à coragem e à engenhosidade de Marie Curie.
Mas, ironicamente, o governo francês ignorou suas contribuições diretas, premiando apenas a jovem Irene. Marie não se importou. Ela nunca buscou glória, apenas significado. Quando as armas silenciaram e a Primeira Guerra Mundial chegou ao fim, a Europa emergiu, destruída. Mas entre as ruínas surgiu uma nova esperança. Ela tinha o rosto cansado e o olhar firme de Marie Curie. A experiência nos campos de batalha a transformara profundamente. Ela havia visto a ciência salvar vidas e decidiu dedicar o resto da existência a isso. Com o apoio administrado em doações de toda parte, fundou a Fundação Curie, destinada a financiar pesquisa sobre radioatividade e medicina. Foi o início de uma nova fase. Marie já não era apenas uma cientista, era um símbolo. Em 1921, um grupo de mulheres americanas organizou uma campanha nacional para arrecadar fundos e presentear Marie com 1 grama de rádio, substância raríssima e caríssima na época. A iniciativa foi um sucesso. Marie viajou aos Estados Unidos, onde foi recebida como heroína, com desfiles, palestras e homenagens. No auge de sua popularidade, visitou a Casa Branca e recebeu o precioso frasco das mãos do presidente americano. Era o reconhecimento que a França jamais lhe dera em vida. Apesar da fama, Marie continuava avessa aos holofotes. Usava as roupas simples, recusava prêmios financeiros e dizia que a verdadeira recompensa era ver a ciência ajudar pessoas. 2 anos depois, publicou o livro A Vida Pierre Curie, uma homenagem ao companheiro que nunca deixou de inspirá-la. Durante a década de 1920, o Instituto de Rádio, criado por Marie, tornou-se um dos centros científicos mais respeitados do mundo. Ali, ela formou dezenas de pesquisadores, homens e mulheres, e consolidou o uso do rádio no tratamento contra o câncer. Seu trabalho ultrapassava fronteiras. Em 1922, foi convidada a integrar o Comitê Internacional da Cooperação Intelectual da Liga das Nações, uma espécie de embrião da ONU. Ao lado de nomes como Albert Einstein. Mesmo doente e debilitada, Marie viajou constantemente para divulgar ciência e apoiar projetos educacionais. Em 1926, veio ao Brasil, acompanhada de sua filha Irene. Visitou o Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, onde deu palestras e reconheceu o Instituto Butantan. A presença da cientista inspirou os estudantes e pesquisadores brasileiros, que viam nela personificação da curiosidade e da coragem. Naquele mesmo ano, Irene conheceu Frédéric Joliot, jovem pesquisador do Instituto do Rádio. Os dois se apaixonaram e se casaram, repetindo a história dos pais. Um casal unido pela ciência e pela paixão de descobrir o invisível. Mesmo após décadas na França, Marie nunca esqueceu a terra natal. Sonhava em levar a ciência moderna à Polônia, que havia finalmente recuperado independência. Com a ajuda da irmã Brônia e doações de cientistas de todo o mundo, conseguiu fundar em 1932 o Instituto do Rádio em Varsóvia. Foi sua última grande conquista. Na inauguração, Marie, já frágil,
e com a visão comprometida, caminhou lentamente pelo prédio que simbolizava toda a sua jornada. Ali estavam jovens pesquisadores polonesas que a viam como exemplo de uma mulher poderia alcançar. A emoção era visível. Marie, que um dia fora proibida de estudar, agora inaugurava uma universidade em seu país de origem. Nos últimos anos, Marie sofreu catarata e anemia. As décadas de exposição à radiação haviam deixado marcas invisíveis. Mesmo assim, recusava descanso. Passava os dias revisando manuscrito e acompanhando experimentos de aluno. Escreveu um livro final, Radioatividade, no qual condensou tudo o que aprendeu sobre o poder misterioso que havia dedicado à vida. Em 1934, sentiu-se fraca e febril. Os médicos diagnosticaram anemia plástica, uma doença medular óssea causada pela exposição prolongada à radiação. Marie foi internada em um hospital nas montanhas francesas, mas já não havia muito o que fazer. No amanhecer de 4 de junho de 1934, ela partiu em silêncio. Tinha 66 anos. Sua morte foi um choque, mas também um lembrete de tudo o que havia conquistado. Marie Curie apenas descobriu novos elementos químicos. Ela redefiniu o papel da mulher na ciência e abriu o caminho para as gerações que viriam depois. Um ano após sua morte, Irene e Frederic receberam o Prêmio Nobel de Química pela criação da radioatividade artificial. A chama que Marie acende continua viva. Décadas depois, o governo francês decidiu corrigir uma injustiça. Em 1995, os restos mortais de Marie e Pierre Curie foram transferidos para o Panteão de Paris, onde repousam os grandes nomes da nação. Ela se tornou a primeira mulher sepultada ali por mérito próprio. Seu caixão, lacrado em chumbo, ainda emite vestígios de energia que sua mesma revelou ao mundo. Hoje, seus cadernos de pesquisa permanecem radioativos e só poderão ser manuseados com seguranças daqui a séculos. Mas seu legado não é perigoso. É luminoso. Cada vez que uma mulher entra em um laboratório, cada vez que um médico salva uma vida com radioterapia, a luz de Marie Curie brilha novamente. Nada na vida é para ser temido, apenas compreendido. Agora é hora de compreender mais, para temer menos. Bom, pessoal, espero que tenha gostado. Essa foi a história de Marie Curie. Tentei trazer com o máximo de detalhes possível essa história. Pesquisei essa história durante algum tempo e trouxe ela para vocês aqui hoje, certo? Espero que tenha gostado do vídeo. Até a próxima. Valeu!